Rio. Lembrando a você que esse é o primeiro de muitos, então estaremos aqui toda segunda-feira, a partir das 21 horas, falando, comentando, resenhando sobre o futebol carioca, tudo que rolou no final de semana na rodada do Campeonato Brasileiro. Estaremos falando aqui dos 4 clubes do Rio de Janeiro e, é claro, contamos com a sua audiência, com a sua participação. Venha conosco. Você é fã do futebol carioca? Você é torcedor de Flamengo, Vasco, Fluminense e Botafogo? Então você vai ficar por dentro de tudo que rolou aqui com essa rapaziada que sabe muito de futebol, entende muito de futebol, principalmente do futebol carioca. E eu já quero dar uma boa noite a eles. Eduardo Lana, boa noite, seja bem-vindo ao primeiro de muitos Nos Acréscimos FC aqui pela TV Metropolitana Rio. Boa noite, Ulisses, boa noite, nossos amigos telespectadores da TV Metropolitana Rio. Bem-vindo, né, ao primeiro de muitos, como você falou, do Nos Acréscimos Futebol Clube, né? Vamos falar hoje do futebol carioca, como você disse aí, né? Futebol carioca que foi bem, né? Tirando o Flamengo que empatou, mas é isso. Beleza, boa noite, Ricardo França. É isso aí, né? Como o Lana bem falou, o futebol carioca foi bem entre 3, mais um não foi bem e está numa situação muito complicada. Boa noite, Ricardo França, seja bem-vindo. Boa noite, Ulisses, boa noite, Eduardo, boa noite aos telespectadores da TV Metropolitana Rio. É verdade, o futebol carioca foi bem nesse final de semana. O Flamengo tropeçou diante da equipe do Ceará, vencia até o finalzinho, acabou tomando um gol nos acréscimos e acabou entrando aí numa situação muito perigosa. Ocupa agora, depois do final da rodada, a 16ª posição na tabela e, olha, já flertando com a zona de rebaixamento, algo inimaginável no começo da competição. Se a gente fosse apontar um favorito, o Flamengo estaria entre eles. Ninguém imaginaria o Flamengo estar na situação que está, mas a gente vai estar debatendo isso durante todo o programa, Ulisses. É verdade. Quem imaginaria o Flamengo numa situação dessa, né? Um elenco milionário, né? E numa situação complicada. Hoje é o 16º colocado, a uma posição somente ali da zona de rebaixamento. Só não entrou na zona de rebaixamento por conta aí do Juventude ter um saldo negativo. Se o Juventude aí tem os mesmos pontos que o Flamengo tivesse um saldo positivo, talvez o Flamengo hoje dormiria na zona de rebaixamento. Um clube, como eu já falei, uma folha salarial altíssima, jogadores que fazem parte desse elenco aí são praticamente quase que todos. Teve um reforço aí, né, um pouco mais forte que o elenco de 2019, e impressionante que esse time não consegue jogar nas mãos do Paulo Souza. A torcida anda indignada e já fazendo protesto, já pedindo fora Marcos Braz, fora Landim, fora BAP, fora Paulo Souza, porque realmente a torcida não consegue mais entender e não atura mais essa situação, né? Houve aí manifestação das torcidas organizadas, estão pedindo o fim aí da era Paulo Souza, que muitos estavam defendendo. Já são 5 meses no comando desse Flamengo e ele não consegue fazer esse time jogar. O Flamengo só teve um jogo bom, que foi contra o São Paulo, jogou bem, venceu por 3-1, mas depois disso nada. De 18 pontos disputados, somente 6. É uma situação complicadíssima. Eu vou aproveitar já você, o França, que começou aí falando do Flamengo. O que está acontecendo aí nesse Flamengo? O que falta para esse Flamengo embalar? É problema com o elenco? É problema com o Paulo Souza? É problema com a diretoria? Problema político? O que está acontecendo com esse Flamengo? Olha, Ulisses, o Flamengo já vive uma crise, assim, digamos, técnica, não financeira, o Flamengo está bem, mas uma crise técnica já tem algum tempo. Olha quantos treinadores já passaram pelo Flamengo depois da era Jorge Jesus. Parece que ficou uma maldição nisso aí, depois da passagem do português, mas já tivemos treinadores, já passou Renato, já passou Rogério, já passou Domenech, e o Flamengo, apesar que o Rogério conseguiu até o título brasileiro, mas que não agrada ao seu torcedor já tem algum tempo, né? E é claro
que a culpa acaba sempre recaindo nas costas do treinador. O treinador tem sua parcela de culpa, o Paulo Souza tem até sua parcela de culpa. Não dá um padrão de jogo para essa equipe, às vezes faz algumas alterações que confundem a cabeça de todo mundo, improvisa jogadores em determinadas posições, tendo jogadores da posição no elenco, não se tem um padrão de jogo. É claro que ele tem a sua parcela de culpa. E também a gente acaba apontando o dedo para determinados jogadores que falham clamorosamente, acabam sendo decisivos nos seus momentos de falha, como foi o caso do Hugo Souza, que tomou um gol numa falha de posicionamento dele, quis adivinhar onde o Nino Paraíba ia colocar a bola no segundo gol, deu um passo para frente para interceptar um possível cruzamento, e o Nino acabou botando a bola lá no outro canto e a bola morreu no fundo da rede. Mas não é só isso. O Flamengo tem um problema que parece ser muito maior do que isso. O Renato já teve no Flamengo na última passagem, antes do Paulo Souza, e também não conseguiu dar jeito nesse Flamengo. O Renato, que para muitos era até aquele momento o melhor treinador do Brasil, e não conseguiu dar liga nesse time. O Flamengo tem um time já envelhecido, o Flamengo tem alguns jogadores que não rendem a mesma coisa que rendiam, e precisa ser feita uma mudança geral. Agora é preciso ter coragem. É preciso ter coragem de pegar, por exemplo, o seu Gabriel Barbosa e colocar ele no banco, porque ele não vem rendendo bem. Preciso ter peito, preciso ter pulso e, por cima de tudo, o treinador precisa ter carta branca da diretoria. Precisa que a diretoria apoie o treinador para que ele faça essas mudanças. Porque senão também não adianta. O treinador vai peitar. No primeiro insucesso, vão jogar a culpa nas costas do treinador, tá vendo? Tirou o cara, por isso que nós não ganhamos. E vai jogar aquela coisa que a gente sabe, aquela cortina de fumaça que é para jogar para a galera. O Flamengo tem problemas muito sérios. Defensivamente, Flamengo, os seus laterais não conseguem fazer uma cobertura adequada. O Flamengo é muito frágil quando se é atacado. A gente já sabe disso há muito tempo. Isso não é de agora. O Flamengo faz uma recomposição lenta. O Flamengo tem Bruno Henrique, o Flamengo tem Arrascaeta, o Flamengo tem Gabriel e o Everton Ribeiro, que são cracassos de bola. Mas não peça esses caras para fazer recomposição defensiva eficaz, porque não fazem. São jogadores muito bons na parte ofensiva. Isso acaba sobrecarregando a parte defensiva do Flamengo. Como é que o treinador vai fazer isso? Não sei. Ele vai ter que mudar a estrutura do time. Ele vai ter que mudar determinados jogadores. E há muito tempo isso vem acontecendo no Flamengo. As coberturas são falhas. O Flamengo joga com apenas um volante que não consegue dar conta daquela cobertura. Acaba... quando o Flamengo pega um time que se propõe a atacar, não fica com receio de se expor um pouco mais, o Flamengo passa sufoco. Então, é preciso uma mudança organizacional nesse time, mudar a maneira de jogar. E algumas feridas vão ter que ser tocadas. Alguns jogadores vão ter que sentar no banco. Por mais que sejam craques, vão ter que esperar a sua vez, em prol do time, em prol da própria equipe. Nenhum jogador é maior do que o Flamengo. Então o Flamengo precisa se reajustar. O Flamengo, desde 2019, passou a ser o alvo de todos. Assim como o Atlético, assim como o Palmeiras agora. Porque são clubes que realmente investiram muito. E todo mundo sabe, de cor e salteado, como essas equipes jogam. Olha o Atlético passando sufoco também nesse campeonato. Porque todo mundo que vai jogar com o Atlético estuda o Atlético jogar, estuda o Palmeiras jogar, e não é diferente quanto o Flamengo. Todo mundo quer ganhar do Flamengo. E da maneira que esses caras entram em campo, não tem aquela vontade mais, não tem aquela garra. Precisa uma chacoalhada. Porque o Flamengo é inadmissível, torno a falar. Um elenco que o Flamengo tem, um investimento que foi feito financeiramente nesse time. O Flamengo é um clube que paga em dia, não tem problema de salário. E o Flamengo começar a competição em 16º é um absurdo. Pô, e não adianta me dizer que é começo de competição, não tem essa. 3 pontos na última vale 3 pontos na primeira. E o clube que quer ser campeão não pode deixar o seu adversário distanciado dessa forma. Já disputou 18 pontos, se eu não estou enganado, e ganhou apenas 6. Para um time que tem a pretensão de brigar por título, é uma coisa muito ruim. E se não tomar atento agora, vai ser difícil de recuperar lá na frente. Eu acho um absurdo. Ninguém imaginaria que hoje, na 6ª rodada, o Flamengo estaria ali flertando com a zona do rebaixamento. É um absurdo o que tá acontecendo. Porque o Flamengo tem um elenco milionário.
Não é porque é o Flamengo, é porque é o Flamengo, claro, que se alimenta de vitórias, mas também pelo investimento que é feito, pelo elenco que tem. O Flamengo não pode estar ali abaixo, brigando com Juventude, Cuiabá, que me perdoa os torcedores de Juventude, mas tem objetivo, são outros. O objetivo do Juventude é se manter na primeira divisão. E o Flamengo tinha o objetivo claro de ser campeão, mas da maneira que está indo, dificilmente vai conseguir chegar ao título. Olha, é verdade, Ricardo, você fez um resumo muito bem feito, realmente, cara. É difícil hoje você entender o porquê que o Flamengo está desse jeito. Talvez, não sei, será que os jogadores hoje são aqueles jogadores mimados? Eles ainda ficam sentados no que aconteceu em 2019? Porque depois da saída do Jorge Jesus, o Flamengo não conseguiu continuar com o mesmo futebol. Lógico, em 2019 foi algo mágico o que aconteceu. Talvez não deveria acontecer nos anos seguintes, mas o mínimo o Flamengo tinha que estar jogando um futebol diferente, porque hoje o Flamengo não consegue apresentar um bom futebol. É um time sonolento, é um time cheio de problemas, não dá para entender a quantidade de problemas que o Flamengo tem nesse departamento médico. É um time que o Flamengo tem dentro do departamento médico, é impressionante o problema que o Flamengo tem. Então, como você bem falou, o Flamengo não tem só o problema campo, o Flamengo também tem problemas extra-campo. Aí eu vou chamar o Eduardo Lana nessa conversa também. Lana, será que é como o Ricardo falou, tem jogador, cara, a torcida do Flamengo agradece, pega no colo, né, abraça, mas já está na hora de alguns jogadores ali realmente já sentar no banquinho, né? O seu Gabriel é um cracaço de bola, ajudou o Flamengo a ganhar muitos títulos, mas, cara, não vem rendendo nada. Gabriel, o Ilharão, incrível que pareça, foi o cara que fez os 2 gols do Flamengo, um cara criticadíssimo. Mas o Paulo Souza também é outro que não consegue ajudar esse time, são mexidas erradas, jogadores improvisados, o esquema que ele trouxe e que até hoje não conseguiu dar uma cara a esse Flamengo. O que você acha aí, Lana? Será que realmente está na hora de fazer uma mudança geral? Ou talvez um treinador chegando consiga resolver? Então, Ulisses, o papo que rolou hoje mais cedo lá no Twitter, né? Que o Cuca estava sendo sondado, né, pelo diretor do Flamengo, né? Mas parece que foi só um boato só, né? Parece que já foi desmentido já por alguns dirigentes do Flamengo, né? Que apoia o trabalho do técnico português, que, na minha opinião, não vem sendo um trabalho bom, mas também não vem sendo um trabalho horrível, ruim, porque, cara, não adianta, pode botar o melhor técnico do mundo. Se o elenco não estiver disposto, como o Ricardo até citou aí, exemplo de alguns jogadores que não vêm rendendo, né? Não adianta, que se não tiver... Você vê, exemplo, tem time aí que não vai bem com aquele técnico, há uma mudança de comando, e aí os jogadores que ali estão, que não estavam rendendo, começam a render com o novo comando técnico. Eu não sei se seria o caso do Flamengo, né? E quanto que você falou aí, assim, o Pedro vem pedindo passagem, ele, inclusive, ele pediu, queria até ser negociado, já que o Flamengo não vem tendo muita chance de ser titular do Flamengo, né? Ele só entra durante o decorrer do jogo, ou então, quando ele é titular, são jogos inexpressíveis, né? Jogos que não tem tanta relevância assim, né? E ele é um atacante, ele precisa aparecer, né? Eu acredito que ele tem sonho de vestir a camisa da seleção brasileira principal. Acredito que ele deve ter metas para tentar alcançar, né? E uma delas, com certeza, é chegar na seleção brasileira. Qual atacante que não tem sonho de chegar na seleção brasileira? E muitas das vezes, assim, não só ele, né? Até o próprio Marinho mesmo vinha tendo uma oportunidade aí, não está tendo mais de entrar como titular, né? Tudo bem que o Marinho também não vem rendendo o que ele rendia no Santos, né? Eu não me recordo, aí não sei se você ou o Ricardo vai se recordar, mas não me recordo qual foi a partida que o Marinho fez pelo Flamengo, que foi uma partida boa, né, que justificasse a contratação dele, né? E tem os problemas pontuais, né? O Ricardo pontuou muito bem um dos problemas, são as laterais, né? As laterais do Flamengo não vem tendo uma regularidade, é muito irregular, né?
hora falha, tanto na parte defensiva quanto na parte ofensiva, né? E a composição da marcação no meio de campo, né? Que deixa a zaga muito desprotegida, né? Foi que acho que foi, não sei se foi o Ricardo que comentou, né? Que o Flamengo um problema apoia muito bem, recorrente né? já, Ali esse com o problema Everton do Ribeiro, Flamengo, com o né? Bruno Henrique, com o Gabriel, Arrascaeta. Só que, assim, não adianta nada só apoiar bem, mas se não tiver uma boa composição defensiva, né? E é o que está faltando no Flamengo, né? O Ilharão até fez 2 gols hoje, como você citou, Ulisses. Porém, assim, eu acho que assim, ele sozinho também não pode culpar somente ele sozinho, né? Porque ele não tem como marcar por ele e por todos os outros jogadores do Flamengo tem que marcar ali no meio de campo, ali na composição, né? Eu acho que falta mudar algumas peças do Flamengo. Porque o problema todo também, Ulisses e Ricardo, e amigos da TV Metropolitana, o problema todo é que os torcedores do Flamengo acham que o Flamengo vai ser o de 2019. Não vai ser o de 2019 mais, não vai ser. Pode voltar Não. Jorge Jesus, pode voltar o Guardiola, pode voltar o melhor técnico do mundo. O Flamengo, o que foi 2019, acabou. Mas, Não existe Olana, mais aquele Flamengo. eu vou falar, É como uma você outra tocou no Jorge realidade. Jesus, eu ia te fazer uma pergunta. Ele teve no programa Bem Amigos e ele falou que ele não, ele poderia fazer, se ele voltasse para o Flamengo, ele ia fazer melhor, igual ou melhor. Claro, a gente não sabe se isso realmente vai acontecer, mas você não vê e não entende, pelo menos é ao lado da torcida, que ele, Jorge Jesus, foi o único que conseguiu ter uma administração nesse elenco do Flamengo. Não, sim, só que isso que ele falou, Ulisses, ele jogou para a torcida, ele está vendendo o peixe dele. Ele quer que o Flamengo demita o português lá, o Paulo, e contrate ele. Ele jogou para a torcida. Esse negócio que ele falou assim: o Flamengo vai ser igual ou melhor do que foi em 2019. É óbvio que ele não ia chegar e falar assim: não, se eu assumir o Flamengo vai ser pior do que foi em 2019, então vai ser a mesma coisa. Enfim, ele quis jogar para a torcida, ele quis. Inclusive, ele cavou né, a volta dele no Flamengo, é isso? Oi? Sim. Ele cavou a volta dele ao Flamengo. Sim. Eu achei até que foi um pouco antiético isso, né? Ainda mais que tem um conterrâneo dele lá trabalhando lá. Eu achei que a resposta dele, na minha opinião, não teria que ser essa, né? Eu acho que ele tinha que chegar e falar assim: não, tem um outro profissional que está treinando lá, eu não quero falar enquanto esse profissional estiver lá. Enfim, eu acho que o que ele falou, assim, Na ele. verdade, Olana, E isso fora que foi ele já tinha jogado. dado, teve uma conversa de bastidores ali com o Maurício Renato Prado, né? Maurício Prado. Isso foi uma ideia, foi um jogado no ar, mas na verdade eu assisti a entrevista na segunda-feira e não foi bem isso que ele falou, não. O Renato Maurício Prado é um jornalista talentosíssimo, de conhecido há muito tempo, mas não foi o que foi falado. Ele falou completamente diferente, mostrou um conhecimento de futebol muito grande e mostrou também um carinho pelo Flamengo. Agora, ele é profissional, ele cavando o lugar dele, enfim. Agora, que a torcida ama esse velhinho, é apaixonada pelo Jorge Jesus, isso a torcida é, e agora nós vamos acompanhar as cenas dos próximos capítulos para saber se Paulo Souza continua à frente da parte técnica do Flamengo, se ele vai embora, se vem Cuca, que foi um boato que teve, se vem Jorge Jesus, quem vem para o Flamengo. O que se sabe. Agora, Ulisses, tinha que vir, né? Para acabar logo com isso, ou acerta Eu também acho. com isso Vem de vez. logo de uma vez. Vem logo de uma vez. E a gente vai saber, a torcida vai saber se realmente foi o Jorge Jesus que conseguiu realmente mudar o clima do Flamengo, se ele tem essa capacidade. Traz o homem, dá o time na mão dele, deixa ele jogar. A rapaziada que tá lá gosta dele, né? Já tá acostumado com ele. Bota lá. Isso eu acho que é picuinha, isso é guerra política dentro do Flamengo e está trazendo esses problemas aí para o Flamengo. Eu acho que a diretoria tem que acordar enquanto é tempo para poder fazer com que o Flamengo saia dessa situação que se encontra hoje. Então o Flamengo agora volta a jogar pelo Campeonato Brasileiro já no sábado, no Maracanã, às 16 horas, contra o Goiás, com obrigação de ganhar o Goiás ou
entrar na zona de rebaixamento. Vamos agora falar do tricolor carioca, que jogou também no sábado, venceu o Atlético Paranaense, que não ganhou de ninguém, só ganhou do Flamengo. E o Fluminense venceu. Eu vou chamar o Eduardo Lana para dar um pitaco aí do que foi esse jogo do Fluminense. O gringo lá, né, o argentino, fez 2 gols, ajudou o Fluminense nessa vitória aí. Como é que tá esse Fluminense aí, o Eduardo Lana, nas mãos aí do Diniz? Voltou o Diniz. Será que vai voltar aquela ideia do dinizismo ou segura a onda? Alguns torcedores do Fluminense já estão falando isso, né? Que agora era dinizismo, né? Assim, o mais interessante do jogo de ontem, o Ulisses, foi o passe que o Wellington deu pro gol do Cano, né? O Wellington, que é tão criticado pela torcida do Fluminense, né? Deu um passe ontem que botou o Cano praticamente na cara do gol, né? O Cano teve trabalho de dar um corte ali no jogador e chutar lá no cantinho lá. O Fluminense fez uma partida ontem razoável, né? Não foi uma partida brilhante, mas também não foi uma partida ruim, né? O time do Atlético Paranaense tá até com um novo técnico, né, que é o Filipão, mas o Filipão teve pouco tempo de trabalho, né? A gente nem pode falar que tá com a cara do Filipão, mas é um time bastante limitado, né? Foi o que você falou, só ganhou do Flamengo, né? O Fluminense meio que tinha obrigação de ganhar e conseguiu, né, esse feito aí, né? Contra o Atlético Paranaense, né? E uma boa notícia, o Ulisses, e para quem está nos assistindo, é a volta do Ganso, né? A provável volta do Ganso aí na próxima partida. O Fluminense vai jogar contra o time de Santa Fé, lá, o time da Argentina, o time argentino, né? E o Ganso e provavelmente o Felipe Melo vão estar à disposição do técnico Diniz, né? O Ganso já estava para essa partida, né? Mas aí o Diniz resolveu poupar ele, né? Para esse jogo da semana que vem, que é um jogo importantíssimo para o Sul-Americano. O Fluminense precisa ganhar. Se o Fluminense empatar, o Fluminense já está fora porque só se classifica um, o Fluminense tem que ganhar. O Fluminense, na verdade, tem que ganhar o restante dos jogos, né? Para poder brigar pela vaga aí para a próxima fase, né? Mas voltando ao jogo de ontem, né? O Fluminense começou logo no início do jogo, né? Já começou atacando ali com o Cano pela direita, né? Ele já chegou já chutando, ele a bola quase entrou, isso com 1 minuto e meio de jogo. E aí, logo depois veio o gol do Fluminense, né? O Wellington pegou uma bola ali roubou uma bola ali perto do meio de campo ali, aí viu o Cano, e aí deu um passe pro Cano, e o Cano deu um corte no zagueiro do Atlético Paranaense e estou no cantinho, né? Sem defesa nenhuma pro goleiro. O bom do Cano, o Ulisses, Ricardo e amigos telespectadores, é que toda bola que vem para ele, alguns atacantes dominam, olha para onde está, não. O Cano, a bola vem para ele, às vezes ele nem domina, já chega chutando já. E muitas das vezes esse chute acaba acertando o gol e fazendo o gol, né? E aí depois o Fluminense se retrai um pouco, né? E aí era natural, o Atlético veio para cima, mas nada que assustasse ou levasse perigo para o gol do Fábio, né? E aí no segundo gol foi uma pintura, o segundo gol do Fluminense também, do Cano novamente, né? Uma bola cruzada pelo Ares, né? A bola desviou na cabeçada já dentro da área, já o William Bigode cabeceou para trás, e aí dentro da área o Cano matou a bola no peito, fez um lindo gol, né? Matou a bola no peito, chutou de primeiro lá no ângulo direito do goleiro do Atlético Paranaense para fazer o segundo gol, né? E aí no finalzinho, já nos acréscimos, já o Fluminense acabou tomando um gol, mas faltava segundos para acabar, já estava nos acréscimos, já faltava segundos para acabar o jogo, até que depois saiu o gol do Atlético, o juiz saiu a bola e acabou logo o jogo a seguir. O Fluminense subiu um pouco mais na tabela, né? Ainda não conseguiu entrar no G4, mas jogou o suficiente, como eu falei no início da minha fala. Não jogou tão bem, mas jogou o suficiente para poder vencer o Atlético Paranaense, o Ulisses. Agora eu vou fazer uma pergunta, que teve uma polêmica nesse jogo de ontem, no jogo de sábado, e muita gente falou que não. Segundo o Sandro Meirahit, disse que sim,
Eu vou perguntar para o Ricardo França. Eu achei que foi. Ricardo, foi ou não foi pênalti em cima do jogador do Atlético Paranaense? Eu achei pênalti. Foi do Pedro Henrique, se eu não me engano, né? Uma jogada do Martinelli e em cima do Pedro Foi o Henrique. Matheus Felipe. Matheus Felipe, Não, né? o gol foi do Matheus Felipe, é isso aí, foi ele mesmo. Porque É, tinham dois jogadores do Fluminense segurando o jogador do Atlético. Eu achei também que houve a penalidade, né? Mas é incrível, né? A gente fala no passado, algum tempo atrás, que o VAR chegaria para mudar tudo, seria tudo diferente. Essas conversas de pós-jogo, onde a gente praticamente acabaria com as dúvidas se foi ou não pênalti, se houve ou não impedimento. Cara, isso não acaba. O VAR no Brasil, infelizmente, ele não funciona da maneira adequada como se deveria funcionar, e a gente continua com dúvidas polêmicas. Por quê? É interpretativo. A regra tem muita interpretação. E, às vezes, uma visão minha é diferente da visão de quem está apitando o jogo. É muito complicado. Então, por mais que a máquina ela minimize isso, isso nunca vai acabar. Isso vai continuar se mantendo. Né? E eu achei pênalti. Né? Não sei qual é a visão do Lana do lance. Eu achei que houve realmente. Mas o VAR, infelizmente, no Brasil só serve mais para atrasar o jogo e para dar close na propaganda da camisa do árbitro do que para facilitar a vida da arbitragem, né? Porque é muito complicada a utilização do VAR aqui no Brasil. Agora, falando só um pitacozinho sobre o jogo, é impressionante, como o Lana falou, o Cano, né? O Germán Cano, quando chegou no Vasco da Gama, há algum tempo atrás, falava-se que não era só uma fase que ele viveu boa lá no exterior, que quando chegasse aqui no Brasil com um futebol diferente seria um outro jogador, mas ele continuou sendo artilheiro, carregou o time do Vasco nas costas durante um bom tempo, hoje está no Fluminense, é um finalizador como há muito tempo eu não vejo jogando no futebol brasileiro. É um jogador que sabe, entende do riscado, tudo bem, que alguns treinadores que gostam de inventar querem tirar ele da área para armar jogada, buscar jogo no meio. Isso não é a dele. Ele é aquele cara de área. Se deixar ele ali na área, ele vai achar o posicionamento dele e vai concluir muito bem para o gol. Pode até não fazer, mas vai dificultar a vida do goleiro. E se deixar ele cumprir o papel dele, que é o papel de artilheiro, de finalizador, o Fluminense vai ter muitas alegrias ainda com o Cano. Só não pode acontecer o mesmo que aconteceu com o Vasco, viver a Cano dependência. É verdade, é verdade. Ele está jogando bem pelo Fluminense, parece feliz lá no Tricolor, né? E tem ajudado bastante aí o Fluminense. Bom, o Ricardo deu a opinião dele, eu vou te perguntar, Lana, você acha que foi ou não foi pênalti? Porque eu vi o Martinelli e o Wellington, eles seguram o Pedro Henrique e o VAR nem chamou. Poderia ter chamado, porque eu, pelo menos no que vi, e eu não estou indo nem pelo que o Merahit falou, não. Eu achei que foi pênalti, porque o Wellington segura de um lado e é visível você ver a mão do Martinelli na cintura do Pedro Henrique. E ali o Wellington meio que segurando o jogador e aquilo ali acabou não dando em nada. Não sei se tivesse marcado esse pênalti mudaria a história do jogo, porque o Fluminense não fez um grande jogo, mas teve a maior possibilidade de vitória. Mas aí eu te pergunto, foi ou não foi? E se fosse, o que mudaria ali naquela altura do jogo ali? Eu acho que foi pênalti também, né? Mas foi como o Ricardo falou, né? São lances interpretativos, né? O VAR e o juiz do jogo achou que, pela interpretação deles, achou que não foi pênalti, né? E assim, não teria como a gente saber como se desenrolaria, né? Se aquele juiz tivesse dado pênalti e o gol tivesse sido convertido, né? Não tem como saber se o Fluminense ia conseguir fazer mais gols para poder sair com a vitória. Assim, tudo dava a entender que o Fluminense ia conseguir sair com a vitória, porque, como eu disse, né, o Fluminense
jogou o suficiente para ganhar do Atlético, né? Não só esse gol do Cano, o segundo gol, mas teve outros lances lá. Teve um lance lá que o Luiz Henrique chegou na cara do goleiro, lá, chutou a bola, passou raspando na trave direita lá, né? Quando ele ainda estava 1-0 ainda, né? Então, assim, não tem como dizer assim, não, se o Atlético faz aquele gol, o Fluminense ia ganhar de qualquer maneira. Assim, eu estaria mentindo se eu falasse isso, né? Porque a gente não sabe. Só que, assim, tudo se leva a crer, mediante as condições que estava o jogo, né? O Fluminense tinha mais domínio territorial da partida, né? Tudo levava a crer que se mesmo o Fluminense tomasse aquele gol ali, de pênalti, eu acredito que o Fluminense ia sair com uma vitória, ia conseguir fazer um gol aí para poder terminar a partida com uma vitória. Beleza, é isso aí. Então, o Fluminense vai jogar agora pelo Brasileiro no próximo domingo. Vai enfrentar o Fortaleza fora de casa, jogo às 16 horas, mas antes tem um compromisso aí pela Sul-Americana contra se eu não me engano, é contra quem mesmo, Lana? É o União Santa Fé. Da Argentina. Isso aí, é um jogo de grandiosa importância para o Fluminense da permanência na Sul-Americana. Agora nós vamos entrar para falar do Gigante da Colina. Jogou dentro de São Januário, a sua torcida apaixonada foi até o estádio, lotou São Januário e pôde acompanhar um golaço marcado pelo garoto Figueiredo. Que golaço! E um gol importante, porque naquele momento o Bahia era melhor que o Vasco, tinha a possibilidade de marcar, e depois desse gol do Figueiredo, as coisas mudaram. Fala para mim aí, França, que golaço do garoto, hein? Golaço do Figueiredo, aliás, já estava merecendo há algum tempo esse gol. O Figueiredo é um caso de persistência, né? O Figueiredo, ano passado, subiu para o profissional do Vasco da Gama, meio que jogado aos leões, não foi bem como todo aquele elenco do Vasco, mal enjambrado, mal montado, e acabou não rendendo aquilo que dele se esperava. Houve uma cobrança exacerbada da torcida do Vasco da Gama, alguns órgãos de imprensa também forçaram um pouco na cobrança em cima dos garotos, não só do Figueiredo, mas como do MT e vários outros atletas da base do Vasco da Gama, e acabou o Figueiredo retornando para o time de base do Vasco da Gama para disputar a Copa São Paulo. Ali ele se encontrou, fez uma excelente Copa Cidade de São Paulo, foi o destaque do Clube de Regatas Vasco da Gama, artilheiro, e retorna para o profissional pinçado pelo técnico do Vasco da Gama e acaba entrando aí para trabalhar novamente com a equipe profissional com uma outra motivação, uma outra visão, e ele vem numa crescente. Vem melhorando muito, é um jogador extremamente esforçado, é um jogador taticamente que cumpre o seu papel, além de, na função que lhe cabe, que é de atacante, ele vem fazendo boas partidas. É claro que não vem jogando na sua função de ofício, que é aquela função de centroavante mais perto da área, centralizado. Ele tem jogado mais aberto pelo lado direito e o PEC aberto pelo setor esquerdo. Isso até dificulta um pouco na condição de fazer gols, né? Se prepara muito a bola, principalmente para o Raniel, que hoje, inclusive, jogou muito mal. E hoje o Figueiredo foi coroado com um belíssimo gol, uma falta da intermediária, explorando uma das características principais que o Figueiredo tem, que é o chute forte de meia distância. O Nenê rola para ele dá uma pancada, a bola dá uma variada em cima do Danilo Fernandes, que cai e acaba não achando, ela morre no fundo das redes, e o Vasco vence por 1-0. O Vasco não fez um grande jogo, aliás, como o Vasco não vem fazendo nessa temporada um grande jogo. Mas são 3 pontos de extrema importância para o Clube de Regatas Vasco da Gama. Vasco que se mantém invicto em 7 jogos na competição, conseguiu a sua 3ª vitória, vai dormir no G4, pode terminar no G4 essa rodada, depende muito do resultado do jogo do Grêmio amanhã contra a equipe do Ituano. O Grêmio com um tropeço amanhã, o Vasco se mantém no G4, e isso é o que importa hoje para o torcedor. O Vasco não tem um grande elenco, não adianta aqui querer ficar enganando o torcedor, que o Vasco tem um super time e que num passe de mágica a equipe vai jogar bem, vai vencer todos os seus jogos jogando de maneira eficaz. Não tem. O Zé Ricardo está encontrando um padrão para essa equipe,
montou uma defesa um pouco mais sólida, não toma gol a 2 jogos, consegue dar uma proteção melhor aos seus laterais e a sua zaga. O Edmar joga como se fosse um terceiro zagueiro, com o Peck fazendo uma ala pelo setor esquerdo, e isso vem se encaixando, isso vem dando certo, o resultado vem acontecendo. É claro que o torcedor vascaíno gostaria muito de ir ao estádio, lotar como lotou hoje, fazer a festa que fez hoje e ver o time ganhar e ganhar de maneira forte, soberana. Mas não espere isso desse time do Vasco, desse elenco que está montado aí agora. É um time de operários, é um time que vai jogar para vencer, vai jogar pelo resultado. E isso é o que importa nesse momento. Às vezes na Série B, não importa jogar bem, importa é você somar pontos. E o Vasco vem fazendo isso, vem somando pontos. Tem 13 pontos na competição, depois de um começo um pouco claudicante, vem empatando alguns jogos, conseguiu agora encaixar uma boa sequência, pega o Guarani na quinta-feira em Manaus, que é praticamente um jogo em casa para o Vasco, já que a torcida do Vasco em Manaus é muito forte, então deve lotar a Arena Amazonas, o Vasco vai ter a torcida a seu favor e vai empurrar o time. E é isso que o torcedor tem que esperar dessa equipe, vontade, garra, determinação. Quando der, vai colocar a bolinha dentro da rede e vencer os seus jogos. Porque, tecnicamente, não é um primor. O jogador que o torcedor vascaíno poderia esperar grandes atuações não vive um bom momento. Até porque já tem uma certa idade, que é o Nenê, que tem 41 anos, e não tem mais... não tem aquela força, digamos assim, para ser o único jogador de criação desse meio-campo do Vasco da Gama. Acaba ficando uma presa muito fácil ali naquele meio e é muito bem marcado pelos adversários. Talvez quando o Palácio estiver em condição, ele possa entrar nesse time para poder ajudar o Nenê na criação. Hoje ele entrou muito bem na partida, fez boas jogadas, mas é um jogador ainda que carece um condicionamento físico um pouco melhor. Foi até dúvida para o jogo, se machucou na quarta-feira, deu uma pancada no joelho no treinamento, mas acabou vindo para o jogo, ficou à disposição e fez um bom jogo. Ele tem entrado bem, é um jogador que tem muita qualidade para dividir essas tarefas com o Nenê. O Nenê sozinho no meio-campo não dá conta, fica muito fácil marcá-lo. É claro, o futebol passa o tempo. O Nenê não é aquele mesmo cara que chegou na primeira passagem pelo Vasco da Gama. É um jogador que já está mais velho, mais cansado, e isso realmente dificulta um pouco. Eu acho até injusto algumas vaias que o Nenê recebe durante a partida, porque o torcedor está esperando o Nenê de antigamente. Não é esse mesmo cara. Não tem mais aquela força física que ele tinha quando veio para o Vasco da Gama. Então, eu acho até uma certa injustiça. Zé Ricardo ganha mais um fôlego para poder trabalhar com tranquilidade até quarta-feira. Não é que tenha feito um grande trabalho, mas conseguiu o resultado. O Bahia foi superior, como o Ulisses falou, em boa parte do jogo. O Bahia não tem grandes valores individuais. Inclusive, o camisa 10 é o Danielzinho, que jogava no Fluminense, que é um jogador razoável, mas não é aquele primor de jogador. É um time muito bem organizado pelo Guto Ferreira. Esse sim, sabe organizar uma equipe, sabe montar uma equipe forte. O Bahia joga de maneira ordeira, cada jogador sabe o que tem que fazer dentro do campo. Hoje faltou objetividade no jogo, acabou saindo derrotado de São Januário, mas fez uma boa partida, uma partida organizada e teve mais posse de bola que o Vasco da Gama, mas a gente sabe que futebol é bola na rede, posse de bola não ganha jogo. O Vasco venceu por 1-0, 3 pontos na conta e agora é enfrentar o Guarani na quinta-feira, torcer para que faça também o seu papel. Vença o jogo e some mais 3 pontos e assim continue na briga para se manter no G4 e quem sabe o acesso em 2023. Torcida do Vasco, continue apoiando. Como eu falei, não é um timaço, mas é um time que vai dar resultado ainda jogando de maneira eficaz, que é o que interessa. É verdade. O Série B é isso aí. Você talvez não precise ter um futebol bonito, apresentável. Lógico que a torcida vai querer assistir, mas que você tenha um futebol eficiente, que você consiga o resultado e os 3 pontos, isso é que é importante. E hoje foi o que o Vasco fez. Trouxe os 3 pontos, né? Fica bem aí na tabela e agora vai enfrentar o Guarani com toda a possibilidade de mais uma vitória, porque como o França falou, vai jogar em um local que tem a sua torcida. Então é praticamente um jogo em casa. Então o Vasco volta então ao jogo de Campeonato Brasileiro na próxima quinta-feira. O jogo é às 21h30 e Zé Ricardo consegue dar uma respirada e continuar trabalhando aí para trazer aí o Vasco
de volta à Série A, que é da onde o Vasco nunca deveria ter saído. É um time grande, de camisa, e a sua torcida é apaixonada e merece ter esse time de novo na elite do futebol. Muito bem, vamos então seguir em frente. O tempo está corrido, vamos agora falar do Botafogo, o glorioso, que venceu. Venceu, teve um trabalho danado aí contra o Fortaleza do Vojvoda, mas conseguiu vencer. Sua torcida foi acompanhar o jogo e, olha, foi emocionante. Eu achei, principalmente no final, o americano tá apaixonado pelo Botafogo, principalmente pela torcida, cara. Foi emocionante, principalmente quando ele deu a entrevista para a repórter e ele realmente se emocionou. Chorou. Então, chorou, pois é um cara que realmente mostra, já está fazendo, e mostra que vai fazer muito mais pelo Botafogo, que é um clube gigantesco e que merece ser bem tratado. Sua torcida merece. E eu vou chamar então aí o Eduardo Lana. Lana, 3-1 Botafogo, G4. É o melhor carioca na Série A. Tá com time Botafogo... em construção, mas já mostra a cara do seu treinador, diferente de outro clube que nós falamos no início. O Botafogo vem fazendo boas partidas, né? Muitas das vezes, partidas essas que pode trazer um pouco de susto para a torcida, assim como foi contra o Flamengo, que era óbvio que o Flamengo iria atacar mais que o Botafogo, devido ao ataque do Flamengo, que é mais ofensivo que o do Botafogo, né? Mas eu quero falar especificamente de dois jogadores que hoje, um principalmente, né, que a torcida, alguns torcedores do Botafogo vinham cobrando, que é o Patrick de Paula. Hoje fez gol, jogou bem, o futebol dele vem evoluindo. Claro que a gente sabe que é um jogador mais de marcação, né? Ninguém espera que o Patrick de Paula seja aquele meia de ligação, aquele meia, tipo o Ganso no Fluminense. Não é esse tipo de meia. Ele não é esse tipo de meio de campo. No Palmeiras não fazia isso e não vai ser no Botafogo que ele vai fazer, né? Pode ser que às vezes ele sabe sair jogando, né? Pode ser que às vezes ele vai colocar algum atacante na cara do gol, pode acontecer isso, mas não o estilo dele não é esse. O estilo dele é um jogador de marcação, sabe sair jogando com a bola. E assim, Botafogo estava perdendo, né? E se beneficiou muito com a expulsão do jogador do Fortaleza, né? Foi uma expulsão boba, já tinha tomado cartão amarelo, né? E aí sabia que qualquer faltinha que ele fosse fazer, qualquer falta um pouco mais forte, o juiz ia dar o vermelho, aí não teve cabeça o jogador do Fortaleza, acabou sendo expulso, né? E aí facilitou mais a vida do Botafogo, né? E aí com o homem a menos, né? O Botafogo veio para cima, a torcida apoiando o tempo inteiro, e aí foi saindo os gols. O Erisson muito bom, né? Foi um excelente achado do Botafogo, né? Muitas das vezes diretoria dos clubes vão buscar às vezes na Europa, futebol sul-americano, e muitas das vezes esquece às vezes da Série B, de jogadores da Série C, Série D, enfim, jogadores esses que às vezes estão se destacando lá no seu time, lá, né? Nas divisões inferiores, e foi o que o Botafogo fez, trouxe esse jogador aí, que vem se destacou no passado, né? E acabou vindo o Botafogo aí, vem fazendo grandes partidas, né? Muita vontade, muita disposição. Assim, ele me lembra, né? Não sei se vocês concordam, né? Na medida, claro que eu estou comparando um jogador com o outro, mas assim, o estilo de jogar lembra muito do Adriano. Adriano jogou no Flamengo, né? Que ele é um jogador forte, que ele protege bem a bola, sabe que chuta bem, né? Ele é muito Adriano por causa desse estilo de jogo, né? Não, volto a repetir, não estou comparando ele com o Adriano, falando que ele é igual ao Adriano. Estou falando assim, a maneira de jogar, de proteger bem a bola, de ser um jogador forte, né? Os atacantes têm dificuldade de marcar ele por ele ser um jogador forte, sabe proteger bem a bola e chuta muito bem o chute dele é muito forte, né? E assim, o Botafogo está fazendo por onde, está na posição na tabela onde está, né? E ao contrário, como você falou, Ulisses, ao contrário do outro português, esse vem dando certo no Botafogo, né? O Botafogo está muito bem compacto, né? Mostrou isso contra o Flamengo, né?
e agora novamente contra o Fortaleza, né? Que jogou melhor do que a partida que o Botafogo fez hoje, foi melhor do que a partida contra o Flamengo, né? Mas acho que o torcedor do Botafogo tem que estar convicto de uma coisa, assim, quem achava que o americano lá estava contratando jogadores para manter o time na Série A e ficar no meio de tabela, pode ser que surpreenda, e o Botafogo pode ser que belisque uma vaga, sei que está muito cedo ainda para falar, né? Mas pelo nível técnico que a gente já se viu até agora, né? O Botafogo pode se brigar por uma vaga na Libertadores do ano que vem, Ulisses. O planejamento do Botafogo para início é conseguir uma vaga na Sul-Americana, né? E o planejamento de daqui a 2 anos estarem em uma Libertadores de América. Mas a atmosfera do Botafogo hoje é diferente, é algo muito bacana. Eu assisti o jogo hoje e achei muito bacana, principalmente o John Textor com a bandeira do Botafogo em frente à torcida, né? Balançando aquela bandeira do Botafogo, e depois na entrevista onde ele se emociona e chora. Então, eu acredito que dias melhores virão para o Botafogo. O Botafogo mostrou hoje que realmente vai brigar por alguma coisa nesse campeonato. Eu não vou dizer que talvez o título brasileiro, é muito cedo para dizer isso. Mas eu acredito que o Botafogo vai beliscar sim uma vaga da Sul-Americana, que é a pretensão dessa diretoria, junto com o americano, de chegar a uma Sul-Americana e preparar um time para daqui a 2 anos ir para a Libertadores. Mas com as contratações que o Botafogo está fazendo, faltam algumas peças ali? Falta. Mas eu acredito que o Botafogo vai sim continuar dando alegrias à sua torcida, né, não, Ricardo França? Sem dúvida alguma. E é legal, né? Eu estava, assim como você, assistiu o jogo hoje. É legal ver o torcedor indo ao Engenhão, o torcedor indo ao Newton Santos para acompanhar o jogo do Botafogo. Existia aquela lenda, o Botafogo não tem torcida. O Botafogo tem torcida, mas o ser humano ele responde a estímulos. Ninguém quer ir para um local para sofrer, ver jogo ruim. E quando a equipe corresponde, lota o estádio e empurra o seu time dentro de campo. Então, a festa que a torcida do Botafogo fez hoje, vem fazendo, foi fantástica, porque tem algo a oferecer. O time oferece algo, é uma troca. E a torcida acaba indo ao estádio empurrar e assistir. E uma festa bonita, uma festa muito legal da torcida do Botafogo. Luiz Castro vem trazendo um Botafogo organizado. É um time que, na minha opinião, não tem assim um grande jogador diferenciado, mas é um time muito bem organizado, onde ele conseguiu aparar bem as suas arestas ali, e também tem um goleiro que está numa fase extraordinária. Ele pegou uma pancada do Kaiser numa falta hoje, que se é um goleiro comum, tomava. Ele fez uma defesa simplesmente de cinema. O Gatito é um goleiraço, isso, como a gente fala, um grande time se começa por um grande goleiro, e o Botafogo tem, na minha opinião, hoje o melhor goleiro dos 4 do Rio de Janeiro, que é o Gatito Fernandes. Teve parado quase 1 ano, mas é como se tivesse jogado toda essa temporada. A partida que ele fez contra o Flamengo e as defesas que ele fez hoje, quando foi exigido contra a equipe pelo jogo do Botafogo, foi simplesmente fantástico. O Botafogo venceu a equipe do Fortaleza, demorou até a engrenar, tomou um gol, 1-0, o gol do Moisés, logo aos 14, 15 minutos do primeiro tempo, foi só empatar já no final do primeiro tempo, e passou todo o segundo tempo jogando praticamente no campo do adversário, no campo do Fortaleza. Demorou a bola encaixar, a bola acabar entrando, só foi fazer o seu gol da virada aos 44 minutos do segundo tempo, apesar do amplo domínio da partida, e nos acréscimos acabou. O Patrick de Paula fez um gol de falta, a bola desvia no Pikachu e acaba entrando. E nos acréscimos, o lateral Daniel ele cruza uma bola, na insistência da jogada, inclusive do Chay, a bola acaba batendo no Marcelo Boeck e entra o árbitro até gol contra do goleiro da equipe do Fortaleza. O Chay precisa melhorar. O Chay foi o destaque da equipe do Botafogo no ano passado, mas não sei se está sentindo o peso de estar jogando uma Série A, não vem tão bem. A hora que o Chay também engrenar, conseguir se acertar nesse Botafogo, o Botafogo vai ganhar
apanhar muito, porque ele é um jogador de referência técnica muito grande. Então, o Botafogo precisa muito que o Chay recupere o seu estilo de jogo, a sua maneira de jogar. Gosto muito desse esquema organizado que o Luiz Castro vem implementando no Botafogo. O Botafogo é um time que vem numa crescente, com essas quantidades todas de vagas de Libertadores. Temos o risco de já ter o Botafogo, não daqui a 2 anos, mas já esse ano, para o ano que vem na Libertadores, e eu estou gostando muito desse início de trabalho. É claro, é só um começo, o Botafogo tem muito a crescer, muito a agregar, mas me anima. E assim como o torcedor do Botafogo, estou empolgado com esse começo da SAF no Botafogo. Tem muita coisa para acontecer, mas realmente eu acho que pode acontecer isso, como você falou mesmo, Ricardo, porque, como eu falei, a programação do Botafogo é de início conseguir a Sul-Americana agora e preparar o time para daqui a 2 anos numa Libertadores, mas eu acredito que isso possa acontecer bem antes desse cronograma aí que é levar o Botafogo daqui a 2 anos à Libertadores da América. Muito bem, então chegamos ao fim do Nos Acréscimos FC e eu quero convidar você, meu amigo e amiga telespectador, para estar conosco toda segunda-feira, a partir das 21 horas, aqui na TV Metropolitana Rio. Estaremos falando do futebol carioca. Mas antes de encerrar, eu quero fazer aqui um bate-pronto bem rápido. Agora, só para lembrar, eu esqueci aqui, mas o Botafogo, seu próximo jogo é sábado, a partir das 21 horas, contra o América Mineiro. Então, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vou começar pelo França. Quem foi o cara entre os 4, e pode-se dizer assim, ele foi o cara da rodada, França? Germancano, sem dúvida alguma, autor de um belo gol, acho que o mais bonito da rodada, o segundo gol da equipe do Fluminense, é um centroavante que realmente vai dar muita alegria ao tricolor. Uma menção honrosa ao Figueiredo, que fez uma partidaça pela equipe do Vasco da Gama no dia de hoje, mas sem dúvida nenhuma, na minha opinião, o Germancano. Agora, só um detalhe, né? O cara que inventou esse horário de 21 horas do sábado, esse cara não tem família. São coisas da CBF. É verdade. Um sábado, 9 horas da noite, um jogo de futebol, só com a CBF mesmo. Eduardo Lana, para você, quem foi o craque da rodada? Foi, ó, faz o L. Faz o L. Foi o Germancano também. Olha, realmente o Cano, né, fez uma partida muito bacana, nesses 2 gols que ele fez aí pelo Fluminense. Eu fico em dúvida, eu fico entre o garoto Figueiredo, que realmente foi um golaço, eu achei uma coisa muito bacana, e entre o Germancano. Como o Germancano já venceu, eu vou dar o meu voto para o garoto Figueiredo, que realmente mereceu pelo gol que fez, pelo jogo que fez hoje, inclusive, né, ele ganhou até lá o troféu de craque do jogo. Então, os meus parabéns ao garoto Figueiredo, parabéns também aí ao Germancano, que está aí fazendo muita coisa aí pelo Fluminense, está feliz de estar usando a camisa tricolor das Laranjeiras. Então, gente, é isso aí. Muito obrigado pela audiência de todos. Eduardo Lana, suas considerações finais. Obrigado por estar aqui na bancada do Nos Acréscimos FC. Minhas considerações finais, Ulisses, vai ser agradecer a nossa audiência aí, né? E, como você disse, né, fazer um convite para a próxima segunda-feira estar com a gente aí no programa Nos Acréscimos Futebol Clube. Um abraço. Valeu, Lana, e com certeza estaremos juntos. Ricardo França, muito obrigado aqui pela sua participação na bancada e até o próximo Nos Acréscimos FC. É isso aí, Ulisses. Fico muito feliz em estar participando dos acréscimos, nos Acréscimos FC. Feliz também em estar participando aí da TV Metropolitana Rio, agradecendo a todos vocês que nos acompanharam. E fica aqui o convite. Toda segunda-feira, a partir das 21 horas, nos Acréscimos FC, vamos estar falando do futebol carioca, no programa mais charmoso da TV brasileira. Grande abraço, gente. Obrigado pelo carinho. Até semana que vem. Valeu, gente. Muito obrigado a vocês que estiveram conosco. Você, mais uma vez, a estar conosco na próxima segunda-feira, a partir das 21 horas, aqui na TV Metropolitana Rio, com Nos Acréscimos FC. Eu sou Ulisses Jacobina e dou o meu muito boa noite a você e até o próximo programa. Tchau, tchau e até a próxima.